Os sinais de uma igreja viva. E então, dentro dessa temática, estamos estudando alguns sinais de uma igreja viva. Já vimos 2 destes sinais. O primeiro sinal que foi apresentado é a comunhão. Então, uma igreja viva, ela se identifica, ela é apresentada a todos como uma igreja amorosa, uma igreja que há muita comunhão entre os irmãos. O segundo sinal de uma igreja viva é a perseverança na doutrina. Então é uma igreja que está muito ligada ao ensino, o aprendizado da palavra de Deus. Então é importante que nós tenhamos esse desejo de conhecer mais a Deus. Quanto mais conhecemos de Deus, mais parecidos com seu Filho nos tornaremos. Então, quanto mais conhecemos de alguém, mostra o nosso amor por aquela pessoa. Então, quando amamos alguém, queremos conhecer o máximo possível sobre aquela pessoa, o que ela gosta de vestir, o que ela gosta de comer, quais músicas ela gosta de ouvir. Então, a gente tem essa preocupação com as pessoas que amamos. E aí, com relação a Deus, não é diferente. Quando amamos a Deus de todo o coração, desejamos conhecer mais e mais a este Deus. Chegamos então ao terceiro sinal, que o terceiro sinal é a adoração. Então vejamos o que a Bíblia tem a nos ensinar. Uma igreja viva é o que todos nós queremos. Mas o que temos feito para que nossa igreja seja viva? Já vimos 2 características de uma igreja viva. A primeira é a comunhão. Aprendemos que não podemos ser igreja sozinhos, precisamos viver em comunhão com o próximo. E a segunda característica que nós vimos foi a doutrina, com a qual nós aprendemos a importância que devemos dar ao ensino da palavra de Deus, nos tornando excelentes ouvintes e fiéis praticantes dela. Hoje vamos analisar o terceiro sinal de uma igreja viva, que é a adoração. Neste estudo observaremos o princípio fundamental da adoração e suas características básicas. Vejamos então Atos. Durante todo esse estudo estamos baseados no livro de Atos, capítulo 2, do 42 ao 47. Então todas estas características ou estes sinais estão inseridos nesse texto. Por isso que eu estou todos os domingos lendo o mesmo texto, mas é para reforçar a ideia e vocês observarem que realmente o texto apresenta esses sinais. Então vejamos o terceiro sinal, a adoração. Diz lá em Atos capítulo 2, do 42 ao 47: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, mais uma vez aqui reunido em Tua casa, estamos com o intuito, ó Pai, de Te adorar, de apresentar ao Senhor uma verdadeira adoração, uma adoração que parte de corações arrependidos, transformados e moldados conforme a Tua vontade. Ó Pai querido, vem ser com o estudo desta noite, nos dá, Senhor, discernimento quanto ao assunto de adoração e que possamos verdadeiramente cumprir com este propósito nossas vidas, nos tornando verdadeiros adoradores. Assim eu te louvo, te agradeço e peço, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Muito bem, para entendermos melhor o assunto de adoração, é preciso iniciarmos com um princípio norteador. Que princípio é esse? O que é adoração? A Bíblia ensina que a adoração é um ato de amor e reconhecimento da grandeza e merecimento.
Então, quando adoramos algo, alguém, estamos reconhecendo que aquela pessoa, ela é merecedora de amor por conta da sua grandeza, porque ela é grandiosa para nós. Então, quando falamos de adoração, a Bíblia ela aponta a quem devemos adorar e exclusivamente a Ele devemos dar toda a nossa adoração. Então vejamos quem é logo mais. Então a Bíblia nos ensina que a adoração é o ato de amor e reconhecimento de grandeza e merecimento. Por isso a Bíblia nos ensina com mandamento, que só devemos adorar a Deus. Lá em Êxodo capítulo 20, vamos abrir rapidinho. Êxodo capítulo 20, do 1 ao 5. Êxodo, lá no começo da Bíblia, Gênesis, próximo Êxodo, capítulo 20, do 1 ao 5. Aqui é o texto dos 10 mandamentos. Êxodo 20, do 1 ao 5, diz assim: Então Deus falou todas estas palavras. Quem foi que falou? Deus. Eu sou o Senhor seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo das águas. Não adore estas coisas, nem preste cultos a elas, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, o mandamento, irmãos, de adorar a Deus, a adoração a Deus é um mandamento que nós devemos cumprir como servos do Deus Altíssimo. E ele está dizendo aqui nesse texto que somente ele não divide a adoração dele com mais ninguém. Isso nos acende um sinal de alerta quando estamos na igreja e por algum motivo, temos aquela tendência de louvar um tipo de canção que adora o homem, que exalta o ser humano, que o homem é colocado numa posição de grandeza, quando na verdade é só Deus que deve ser adorado. Nós somos servos e a nossa posição como servos é de adorador. A posição do adorador é de joelhos, se colocando prostrado diante do seu Senhor. Então essa era a prática antiga de alguém que se chegava diante de um Senhor, era colocar-se de joelho. Então nós, como servos de Deus, devemos adorá-lo com esse respeito. Deus tem a posição acima de nós e Ele merece toda a nossa adoração. Sendo assim, Jesus reforça este princípio na tentação do deserto, quando disse ao diabo: mas Jesus respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Lucas 4:8. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, o diabo oferece todos os reinos da terra, se Jesus prostrado adorasse ao diabo. Já pensou? O bicho ruim é cabicioso, né? Olha, se ajoelhe diante de mim, e dizendo para Jesus, o diabo, e me adore, e eu te darei todos os reinos da terra. Jesus veio para reinar sobre a terra, mas não um reinado forçado, um reinado, digamos assim, por atalho. Ele queria ser reconhecido, e ele quer que nós o reconheçamos como Senhor da nossa vida. Então ele disse: somente a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. A verdadeira adoração então vem do coração, não é só um ato exterior. Quem adora outro que não seja Deus, rejeita Deus. Então quando nós colocamos qualquer pessoa acima de Deus,
nós estamos rejeitando Deus. Tenhamos cuidado, irmãos. Por exemplo, a gente tem a cultura, o costume de admirar cantores, atores, só que às vezes isso é numa linha tão tênue, tão fina, que a pessoa pode pender para uma adoração, onde a pessoa enche de quadros na casa dela, daquele cantor ou daquele ator, passa todas as referências da vida dela estão relacionadas àquela pessoa. Então isso é um tipo de adoração. A gente tem que tomar cuidado para não nos tornarmos assim, com pastores, com cantores gospels. São pessoas que a gente admira, ok, beleza, tranquilo. Rapaz, eu gosto tanto quando eu escuto uma mensagem do pastor fulano, é um homem de Deus. Tudo ok quanto a isso, mas não podemos adorá-lo, idolatrá-lo e colocá-lo numa posição de perfeito. Aquele dali é perfeito, aquele dali não erra. Somos humanos, somos falhos e pecadores. Só o Senhor, nosso Deus, é que é perfeito, e por esse motivo devemos nos assimilar cada dia mais com Ele, em busca dessa perfeição que está no Senhor. Então, adoração é mostrar amor e respeito, se dedicando totalmente a Deus. Só Deus merece tanta dedicação e reverência, porque Ele nos criou e é soberano sobre tudo. Originalmente, o conceito de adorar está intimamente associado à ideia de ofertar e servir. Se olharmos a adoração no Antigo Testamento, ela estava ligada diretamente a esse tipo de serviço, onde a pessoa levava até o altar, até o sacerdote, uma oferenda, uma oferta, que geralmente era um animal que deveria ser sacrificado, e aquele animal era posto então no altar, era cortado o pescoço, o sangue aspergido sobre o altar, e aquele animal era queimado como uma oferta, e a fumaça daquela carne queimando subia aos céus como um incenso ao Senhor, como uma oferta agradável a Deus. Ali está originalmente o princípio da adoração, onde você se sacrifica. É algo que você faz para Deus com sacrifício, com amor, com dedicação, dando o seu melhor. Lembra quando Deus designou no Antigo Testamento que a oferta que fosse entregue no altar deveria ser uma oferta perfeita e sem defeito? Então é esse tipo de oferta que Ele espera de nós. Ao adorar a Deus, ao ofertar ao Senhor a nossa adoração, devemos nos preparar, caprichar, fazer o nosso melhor para que Deus seja honrado e glorificado. Então, no Velho Testamento, aquele que prestava culto o fazia apresentando no altar uma oferta, que quase sempre era um animal que era imolado pelo sacerdote. Portanto, a adoração, adorar era uma oferta. Adorar era um ato de entrega. Adorar era um ato de consagração pessoal. Adorar era um ato de serviço. Já no Novo Testamento temos a orientação de Deus que a adoração ela deve ser feita por meio de um sacrifício vivo. Lá em Romanos 12:1, vocês lembram desse verso? Decorado: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É interessante o texto que diz que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício. No Antigo Testamento, o sacrifício era um corpo de um animal, que era imolado, que era morto. Mas já no Novo Testamento, a orientação de Deus, da parte do Senhor, é que o sacrifício não deve ser mais feito por uma morte de um animal, mas por nós, colocando nossas vidas diante do altar do Senhor. Aquela ideia de quando o profeta Samuel ouviu o chamado do nome dele, ele disse: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Então essa é a ideia de quando chegamos na casa do Senhor para adorar. Então é inaceitável o cristão chegar na casa do Senhor, no momento de louvor, ele fica calado. Por quê? A Bíblia diz assim, todo ser que respira,
louve ao Senhor. Ah, pastor, mas eu não sei cantar. Abra a boca, jogue as palavras que estão aqui sendo projetadas, faça o seu melhor, capriche. Eu tenho certeza que você está lá no seu banheiro tomando banho, você fica cantando. Então, do jeito que você canta lá no banheiro, com alegria, com satisfação, faça aqui, louvando ao Senhor, adorando a Ele que merece toda a honra e toda a glória. E quando a gente adora junto, meio que as vozes se encaixam, elas se completam. Quando é só para cantar sozinho, já dá mais um pouco de temor, né? Se eu chamar aqui o irmão Luiz para cantar aqui na frente sozinho, irmão Luiz, acaba se treme, não treme não? As pernas se tremem. Mas quando está todo mundo cantando, é mais tranquilo, é mais calmo. Mais uma dica que eu dou, além de a gente tem um dever de adorar a Deus, porque Ele nos dá o ar que respiramos, e Ele diz que todo ser que respira louve ao Senhor. Se eu não louvo, eu estou devendo a Deus, eu estou sendo injusto com Deus. Ele está me dando o ar que eu respiro, mas eu não estou adorando a Ele, não estou ofertando a Ele os louvores que Ele merece. É claro que a adoração não é só cantar é uma parte da adoração, faz parte da adoração, mas não é só isso. A intenção, o coração, a forma como adoramos, tudo está envolto a verdadeira adoração. E é importante que quando você adora ao Senhor, adore como se você estivesse aqui à frente, com toda a intenção de dirigir um louvor a Deus, não só abrindo a boca, desanimado, como se não estivesse fazendo nada, mas que cada palavra que está saindo da sua boca faça sentido na sua vida. Adore tendo consciência do que você está dizendo, porque lá em Romanos diz que a nossa adoração, o culto que nós prestamos a Deus, é um culto racional, consciente, tendo consciência do que nós estamos fazendo. Então a adoração através de louvores deve ser consciente. Quando eu canto, por exemplo, algumas músicas que nós cantamos hoje, aquela primeira do hino que a gente cantou, vamos crentes em Cristo, a igreja, adorar o nosso Senhor. Aí chama as pessoas, vem, 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 vem sim, vem à igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor. Está chamando outras pessoas para vir à igreja. Está vendo que a nossa adoração, ela começa lá de casa. Quando eu convido um vizinho, um amigo, ei, vamos para a igreja adorar o Senhor hoje? Então, convide as pessoas, esteja inteirado com as pessoas para que eles possam também sentir o mesmo desejo de adorar. Diante do princípio apresentado, destacamos que a adoração é reconhecer que Deus merece toda a honra e toda a glória. Sendo assim, Deus merece toda a honra e toda a glória, pelo que Ele é e pelo que Ele faz. E nós, na posição de servos, reconhecemos a necessidade de demonstrar todo o nosso amor por Deus em serviço de adoração. Vejamos agora quais as características da adoração que Deus espera em nós. A primeira característica é que a adoração ela deve ser verdadeira. Como é isso? Quer dizer que existe uma adoração falsa? Existe. Quando nós cantamos algo, por exemplo, e não praticamos. Cantamos uma música que diz assim, eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, és fiel Senhor. Estamos adorando, reconhecendo que Deus é todo poderoso, Ele quebra as barreiras do meu coração, me faz cada dia mais fiel a Ele. E aí quando eu saio daqui, depois de uma adoração como essa, eu volto a praticar as mesmas coisas que eu praticava antes, pecando e desobedecendo a Deus. Essa é uma falsa adoração, porque saiu só da boca para fora. A verdadeira adoração, ela parte de onde? De um sincero coração, um coração contrito, um coração arrependido de seus pecados, que reconhece
o objeto de adoração, né? O Senhor da adoração, objeto não, mas o sentido da adoração. Eu estou adorando a Deus, Ele merece toda a honra e toda a glória. Aqui então, quando essa igreja se reunia no princípio, eles tinham essa intenção de juntos adorar a Deus. Diz aqui nas Sagradas Escrituras que eles estavam reunidos continuamente, todos os dias eles estavam juntos, perseverando no templo, partindo pão de casa em casa e tomando suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Havia um sentido de tudo aquilo que acontecia. Qual o sentido de nós estarmos aqui hoje? Eu vim à igreja para adorar a Deus, para ofertar ao Senhor a minha vida, o serviço que eu posso entregar diante de Deus. Vou louvar, vou ofertar com recursos, eu vou ajudar no que for necessário, uma pessoa que está sempre disponível, disposta a fazer a obra do Senhor. Esse é um verdadeiro adorador. Isaías 29, verso 13, ele denuncia então essa questão da adoração falsa, e ele diz o seguinte: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Quer dizer, muitas vezes as pessoas estão aqui oferecendo um tipo de adoração que eles foram maquinalmente, quer dizer, como se fosse uma máquina programada para fazer daquele jeito. Eles só fazem porque foram programados para fazer daquele jeito. E na verdade a adoração ela deve ser livre, espontânea. Não é que é para cada um aqui pular de um jeito, fazer de um jeito diferente. Mas eu tenho que ter essa liberdade para adorar a Deus. Digamos que eu sinto um desejo que durante a adoração de bater palma, tem nenhum problema nisso, mas tem que partir do seu coração, não é alguém aqui na frente, agora todo mundo bate palma, vamos lá, agora todo mundo para frente, agora todo mundo para trás. Isso não é adoração espontânea, isso aí é adoração controlada, forçada. Faça assim, eu estou forçando vocês a fazerem algo. É claro que a adoração ela precisa ter toda uma organização, um preparo, um treinamento, porque a gente está ofertando o melhor para o Senhor, não vai ser assim de qualquer jeito. Mas não venhamos, irmãos, de alguma forma constranger alguém que, por exemplo, durante a adoração, às vezes a pessoa está alegre, feliz e balança um pouquinho assim e pronto. Ixi, o irmão está na carne, que está se balançando ali. Não tem nada a ver isso, irmão. Porque ele está sentindo ali alegria e está adorando ao Senhor. Às vezes a gente se bitola muito no que foi passado, no passado, porque não, quando chega diante de Deus tem que ser assim, todo mundo duro. Não, depende muito, né? Se você, por exemplo, tem essa convicção, esse pensamento, se você fosse numa igreja nos Estados Unidos ou na África, você ia se envergonhar, porque as pessoas lá têm um molejo, uma alegria, uma forma diferente de adorar. A nossa forma também é aceitável diante de Deus, não é só porque eles são daquele jeito que Deus recebe só daquele jeito, não, é porque tem que ser espontâneo, não é nada forçado, não é nada obrigado, mas naturalmente, eu adoro, eu sirvo, eu agrado ao Senhor, Deus fica feliz da forma como eu estou alegre com o meu coração e entregando diante de Deus a minha adoração. Então assim, aquela igreja, ela tinha essa felicidade de estarem juntos, de dividirem suas refeições, de estarem visitando um ao outro, de estar continuamente reunidos. Então tudo isso influenciava na adoração. A adoração se tornava livre, espontânea, e de alguma forma isso impactava as outras pessoas, porque trazia simpatia. As pessoas olhavam e diziam: a igreja é tão feliz, uma igreja tão alegre, é tão bonito ver esses irmãos reunidos. Mas quando alguém passa e vê o desânimo, a forma como muitas vezes a gente apresenta uma adoração a Deus, talvez pense: rapaz, será que é um velório?
Eu não estou vendo alegria ali. Geralmente o velório de crente é um negócio alegre, o pessoal passa, o que é isso aí? É uma festa? Não, é um velório. Então há uma diferença muito grande na verdadeira adoração, na adoração espontânea, na adoração que realmente deseja entregar diante do Senhor a alegria do coração. Então Deus, Ele repreende aqui em Isaías, aqueles que se aproximavam dEle com um tipo de adoração, que só era da boca para fora, o coração estava longe do Senhor, não tinha nenhuma intenção de agradar a Deus com aqueles gestos, ou com aqueles louvores, mas apenas algo que eles aprenderam mecanicamente, e estavam passando de geração após geração. Só adoramos verdadeiramente então o Senhor aquele que o conhece. Só pode adorar verdadeiramente aquele que nós conhecemos. E como é que nós conhecemos a Deus, irmãos? É através da doutrina, do ensino, que nós falamos no domingo passado. Então esses crentes, como é que eles tinham uma adoração tão conectada, tão perfeita? Porque eles buscavam o Senhor, porque eles estavam continuamente ali buscando o Senhor. Hoje em dia as pessoas estão cada vez mais desconectadas de Deus, pouco se importando no que Deus deseja, espera dele, e aí acaba que fazendo coisas que não convêm. Igrejas e denominações que estão se afastando muito da verdadeira adoração, apenas com o intuito de entreter as pessoas, em vez de ser realmente uma adoração ao Senhor. João capítulo 4, verso 23, é aquela passagem intrigante da mulher samaritana, onde Jesus pede a ela água, e há uma cena que a mulher diz assim: Jesus, o teu povo, os judeus, dizem que nós devemos adorar em Jerusalém, já aqui em Samaria, dizem que a gente deve adorar em cima do monte Geazi, e o Senhor diz o quê? E aí Jesus responde: mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. As palavras de Cristo para aquela mulher estavam dizendo o seguinte: olha, não é no monte Geazi, não é em Jerusalém, mas é dentro de você, é no seu coração. O monte Geazi pode estar cheio de pessoas lá dizendo que está adorando a Deus, mas se a adoração não partir do coração, é em vão, está só jogando palavras ao vento. Se aquele monte de gente está lá em Jerusalém estiver fazendo a mesma coisa, não tem diferença, ambos os montes não significam nada. O que significa é se você realmente tem um coração voltado para Deus, é se você chegou hoje aqui com a intenção realmente de louvar, engrandecer esse Deus que merece toda honra e glória. Eu sou grato a Deus porque a semana, olha, foi uma bênção, Deus me abençoou de tal forma, me concedeu tanta alegria que eu estou aqui para compartilhar e retribuir toda a graça que Deus me deu. Ou se Deus durante essa semana permitiu que você passasse por uma grande luta, dê graças a Deus, porque você está vivo e está aqui adorando a Deus. Então é motivo de se alegrar também. Mas a semana foi dura, foi difícil, tanta luta, tanta coisa, mas graças a Deus eu pude chegar aqui, graças a Deus eu posso adorar esse meu Deus que me deu vida e me deu condições de estar aqui hoje. Então é assim, irmão, o verdadeiro adorador, ele tem um coração, uma intenção espiritual, voltada realmente para Deus, ligando tudo a Deus, tudo está ligado a Deus. Se a semana não foi boa, se a semana foi, tudo vem do Senhor. Se Deus permitiu que eu passasse por isso, Ele está me dando a oportunidade de glorificar o seu nome. O povo que atravessou o deserto, caminhada que era para ser de 40 dias, durou 40 anos, porque não souberam adorar a Deus, porque antes de adorar ao Senhor, eles praguejaram, eles reclamaram, eles preferiram voltar para a escravidão, para o Egito, do que estar ali observando e vendo todo o enredo e todo o tratamento que Deus estava fazendo com eles. O maná que caía do céu, o alimento diário,
a nuvem que os cobria durante o dia, protegendo do sol, a coluna de fogo durante a noite que os guiava e os protegia também dos animais, aquecia eles não conseguiam enxergar isso, ingratos, injustos, e assim também somos nós, quando não reconhecemos todo o cuidado de Deus durante a semana conosco. Então chegar aqui, não existe motivo negativo ou positivo que nos impeça de adorar a Deus como Ele merece, com toda a honra e com toda a glória. Então, ao chegar na casa do Senhor, chegue realmente cheio, com o coração cheio. Ah, pastor, mas acabamos de aprender aqui no texto que não devemos adorar somente no lugar. É verdade. O adorador, ele é contínuo, é passando pela prova e dando glória a Deus, não é assim? Passando pela prova e dando glória a Deus, sabendo que o Senhor está conosco, adiante de nós, e há de nos dar um escape, Ele há de nos livrar de todo o mal. Em segundo lugar, além da oração ser verdadeira, a adoração tem que ser verdadeira, também uma adoração viva deve ser reverente. Falamos sobre espontaneidade, mas devemos entender que a nossa espontaneidade, ela tem uma barreira, no sentido de que ela tem limites. Tudo na vida da gente tem limites, ninguém vive sem limites. Ah, eu sou um adorador, mas eu gosto de adorar a Deus em cima da cadeira, eu subo em cima da cadeira e fico me balançando assim, ó. Eu sou um adorador, eu sou extravagante. Tem limites, irmão. Você tem que entender que você está num ambiente que há um grupo de pessoas, há toda uma lógica dentro do sistema que a gente vive. Então temos que controlar um pouco. Ter espontaneidade não quer dizer que eu deva fazer de qualquer jeito. Deus não recebe qualquer adoração. Nós vamos ver já já. O que Deus espera de nós é uma adoração genuína e verdadeira, que parte de um coração quebrantado e feliz. Se a minha felicidade atravessa por mim de uma forma espontânea e eu levanto a minha mão durante a adoração, não tem nenhum problema nisso. Mas o que eu não posso é fazer isso só por bagunça, porque eu quero ver o negócio agitado, aí eu vou balançar minha mão, bater palma. Não, calma. Se não tem ninguém fazendo, por que é que eu vou fazer isso? Então, tudo tem um meio de conhecimento que a gente deve ter. Como reverência, a gente pode observar nas Escrituras, 2 homens que entraram diante da presença do Senhor e eles tiraram ou perderam essa reverência, e as consequências foram drásticas para a vida deles. Observe só. Em Números 26, 61. Números 26, 61 conta a história de Nadab e Abiú. Eles morreram quando levaram fogo estranho perante o Senhor. Vamos entender aqui. Nadab e Abiú eram filhos de um profeta, de um sacerdote, e eles tinham seu serviço sacerdotal. No serviço sacerdotal havia uma chama chamada, era o fogo que nunca apaga, né? Um fogo que tinha sido dado pelo Senhor. Este fogo representava a presença de Deus, onde eles deveriam acender o incenso nesse fogo. Então o fogo ficava lá, sendo mantido continuamente sem apagar, e eles usavam esse fogo para acender os incensos dentro do templo. E aí Nadab e Abiú, filhos do profeta, foram lá e acenderam com outro fogo, trouxeram fogo de fora e acenderam aqueles incensos. Imediatamente eles foram fulminados, um raio caiu e eles se apagaram. Pastor, mas só porque eles acenderam uma vela, um incenso, num fogo diferente? Por quê? Porque eles foram contra aquilo que Deus tinha dito que deveria ser feito daquela forma. Então Deus, ele tem a forma de ser adorado. Então a gente tem uma certa liberdade, mas a nossa liberdade está dentro dos limites que Deus colocou para nós. Como por exemplo, os sacerdotes, o sumo sacerdote era alguém de extrema responsabilidade, que entrava no Santo dos Santos somente uma vez por ano para fazer um sacrifício
por todo o povo, e aquele homem se consagrava durante todo o ano para poder entrar uma vez no ano naquele lugar. Se ele pecasse, se ele fizesse alguma coisa errada durante aquela celebração, ele podia ser fulminado imediatamente. Por esse motivo, todas as vezes que ele entrava, ele precisava estar amarrado por uma corda, porque se ele morresse, as pessoas puxavam ele pela corda, porque ninguém podia entrar no Santo dos Santos, a não ser o sumo sacerdote. E aí a roupa dele era cheia de sinos. Enquanto ele estava lá dentro, ele tinha que ficar se mexendo, para quem estava lá fora ficar ouvindo o sino balançando. Se o sino parasse, puxa a corda como já morreu. Então o negócio era sério. Isso traz, irmãos, para nós o entendimento do respeito que a gente deve ter com as coisas de Deus. A minha espontaneidade não deve quebrar com o respeito que eu tenho para com o meu Deus. É Deus que está sendo adorado. A figura principal que tem que ser vista e lembrada é Deus, e não eu aí nos bancos ou aqui mesmo na frente, fazendo qualquer tipo de palhaçada para aparecer mais do que os outros. Não, Deus é que deve ser adorado, Ele que deve ser reconhecido, Ele que deve ter todo o prestígio. O fogo estranho que Nadab e Abiú apresentaram significa um ato de desobediência e irreverência na adoração. Fogo estranho é um símbolo de tentar se aproximar de Deus com meios próprios, com rituais humanos, em vez de seguir as instruções divinas que apontam para o sacrifício de Cristo na nova aliança. Então, quando olhamos para aquele pequeno símbolo que era o fogo no altar, e eles acenderam o incenso em outro fogo que não foi aquele que tinha no altar, isso simboliza que eles desprezaram um símbolo que apontava para Jesus, um símbolo que apontava para o sacrifício de Cristo, a nova aliança que estava representada ali. Então, assim, por esse motivo, eles foram fulminados. Nós temos um outro exemplo bíblico, que seria Caim e Abel. Caim e Abel decidiram ofertar a Deus. Caim, sendo agricultor, trabalhando com agricultura, colheu os melhores frutos. Abel, por sua vez, um pastor de ovelhas, trouxe um animal para ser sacrificado. Só que ambos fizeram com intenções diferentes. Eles tinham ouvido do seu pai, Adão, o sacrifício que Deus tinha feito quando tirou a pele de um animal para cobri-los, e ele contando essa história, naquele momento houve um sacrifício. Certamente essa história influenciou ambos a tomar a decisão de ofertar um sacrifício a Deus. Naquele momento, a intenção de Abel era fazer um sacrifício vivo, um sacrifício realmente que partisse dele e trouxesse a ele algum tipo de custo. Rapaz, houve um custo, eu estou dando um animal que eu alimentei, que eu cuidei por tanto tempo, e eu estou ofertando esse animal a Deus. Já o seu irmão apenas colheu frutos. Não eram frutos estragados, eram frutos bons, só que aqueles frutos recolhidos não lhe deu nenhum trabalho, no sentido, nenhum sacrifício, já estavam lá, ele só colheu, não foi algo que ele trabalhou, espantou outros animais para não destruir, ele só colheu o fruto, colocou no lugar e disse: Deus, está aqui esses frutos, seja do Senhor, obrigado por tudo, amém. A intenção do coração dele não demonstrou nenhum intuito de adoração, nenhum intuito de tempo, passar tempo com Deus, porque a adoração é passar tempo com Deus. Quando um adorador ofertava, ele colocava o sacrifício lá, ele tinha que ficar ali diante daquele altar até que o sacrifício fosse todo consumido, como uma representação de que Deus recebeu a minha adoração. Está aqui, Senhor, todo o meu sacrifício diante do altar. Aquele animal era queimado e ele ficava ali em conexão com Deus, em adoração a Deus, enquanto aquele animal estava sendo queimado. Agora imagine um cordeiro, um bicho de mais de 50 quilos queimando,
Aquilo não passa menos de 3, 4 horas queimando, não. É muito tempo. Não é rápido assim que queima um animal. Mas ele ficava ali todo o tempo, em conexão com Deus. Antes de fazer aquele sacrifício, ele levantava um altar de pedra, colhia madeiras, tudo aquilo passava por um processo onde ele estava se conectando com Deus, enquanto o outro apenas chegou com um cesto, com belos frutos, mas sem nenhum sacrifício. Está aqui, Senhor, meus frutos, recebe em nome de Jesus, amém. Não é assim que funciona. E às vezes, irmãos, nós agimos de forma parecida, quando ofertamos no altar, quando entregamos alguma coisa, damos nosso dízimo ou alguma oferta, fazemos só porque todo mundo faz, para não passar vergonha. Eu venho aqui, jogo umas moedinhas, eu faço de tal jeito, mas sem realmente a intenção. Eu não estou julgando ninguém, e me entenda bem, não estou aqui julgando o quanto você oferta, não, nada disso. Só estou dizendo que aquele verdadeiro adorador, ele passa a semana toda se preparando para esse momento, para chegar diante do altar de Deus. O que eu vou ofertar para o meu Senhor essa semana? A minha vida, e em que sentido, de que forma? E toda uma preparação para quando chegar no domingo, eu estar aqui extremamente conectado, já pronto para me encontrar com Deus. Não é chegar aqui completamente desconectado e esperar, vai Senhor, liga aí teu Wi-Fi para ver se a gente entra aqui numa conexão. Não, meu irmão, já passei a semana toda buscando o Senhor, adorando, servindo, mesmo na luta, reconhecendo o cuidado, o favor, a intenção de Deus na minha vida. Essa conexão ela é contínua, e quando chega aqui, chega no ápice. É quando o fogo realmente pega, sobe até o altar de Deus. É assim que Deus espera ser adorado, não oferecer de qualquer jeito ou de qualquer forma. Por isso que a Bíblia diz que Deus aceitou, recebeu o sacrifício de Abel, mas não recebeu o sacrifício de Caim. Caim se revolta e mata o seu irmão Abel por conta disso. Mas entendemos que ali realmente não havia uma intenção justa e fiel de adorar o Senhor. Não havia ainda a lei, no sentido de que eles eram obrigados a sacrificar. O sacrifício aqui era voluntário, era espontâneo. No entanto, a espontaneidade de Caim não foi aceita por Deus, mas a espontaneidade de Abel, essa sim, foi aceita e aprovada por ele. Então, seja você um Abel, tenha a intenção de adorar a Deus com todos os seus atos, com todos os seus gestos, de todas as formas que você chegar diante da presença do Senhor. Só adoramos com reverência quando seguimos as instruções. Então Deus nos dá instruções corretas, perfeitas, de como Ele quer ser adorado. Veja bem, Eclesiastes 5:1: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabe que fazem mal. Chegar-se na casa de Deus, chegar-se com reverência. Lembra que Deus deu essa ordem para Moisés, lá no deserto? Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar aqui é santo. A intenção ali era o quê? Só andava descalço, irmão, quem era escravo. A intenção ali de tirar a sandália dos pés traz a ideia de posição. Ele é o Senhor e eu sou o servo. Deus deve ser adorado e eu devo ser o adorador que me aproximo dele. Então, quando diz tira ou guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, traz essa mesma ideia. É como se tirar a sandália, guardar o pé, traz a ideia de reverenciar este Deus que merece toda a honra e toda a glória. Essa é a intenção do texto. E aí ele diz que como é que eu guardo o meu pé? Quando eu me chego diante da casa de Deus, pronto para ouvir. Não importa o que quem está pregando, a mensagem que está sendo transmitida vem da parte de Deus. Seja o pastor, seja
outros irmãos da igreja que estejam aqui à frente pregando, devemos ter a mesma reverência, ouvir a voz de Deus. Quando você chega para adorar, a primeira desejo do seu coração, a primeira intenção ao sentar nessas cadeiras é você dizer: Senhor, fala comigo essa noite, eu quero ouvir a tua voz. Mas para ouvir a voz de Deus eu preciso estar conectado com Ele. Então deixa que aquelas palavras que estão sendo proferidas ali diante de você, que elas realmente façam sentido, vindo da parte de Deus, e não julgue no sentido: pastor, alguém falou da minha vida para o pastor, o pastor já está batendo em mim de novo, ele sabe que esse é meu pecado, esse é meu defeito, ele está ali me massacrando de novo. Irmão, não existe isso não. É Deus que está tocando nos pontos que você precisa ser consertado, não sou eu. Deus fala aqui para vocês através da palavra. É tanto que eu tenho maior preocupação durante as minhas mensagens de trazer sempre referências bíblicas sobre o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo está aqui na Bíblia, é Deus que está falando. Então a minha maior preocupação sempre que eu prego é ter o respaldo bíblico, é saber que o que eu estou dizendo para vocês vem de Deus realmente, porque está nas Escrituras. Então essa é a minha maior preocupação, e espero que vocês que estão aí se conectem com Deus diante destas mensagens vindas da parte de Deus. Lá em Hebreus 12, 28, diz o seguinte: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então ao chegar na casa de Deus, diante do altar do Senhor, lembre-se da reverência, lembre-se do respeito. Eu entendo que os dias estão quentes, às vezes a gente está cansado, porque fizemos muita coisa no domingo. O domingo, lembra que é um dia de descanso, o domingo é o dia do Senhor. Mesmo que você queira um lazer, queira sair no domingo, saia, mas volte cedo, reserve um tempinho, tira um cochilo à tarde, para quando chegar o momento de estar aqui junto, você não está cochilando, dormindo durante a pregação. Isso mostrou que você não separou o tempo para Deus. Aqui é um tempo de você vir atento, esperto, quero aprender, o que é que tem hoje aí para eu aprender, eu quero me alimentar espiritualmente, qual é o banquete que eu tenho hoje para receber. Então essa conexão eu preciso dar a Deus, isso é conexão de adorador. Eu vou sair hoje, mas eu vou voltar uma hora mais cedo, me deitar, descansar, para que quando eu chegar na casa do Senhor eu esteja conectado, pronto para receber a mensagem. Então essas atitudes demonstram o serviço agradável a Deus. Mas quando eu venho aqui, e aí durante a mensagem, ou durante o momento que Deus tem o que falar para mim, eu estou fazendo qualquer outra coisa, com a minha mente longe. Às vezes você está aqui olhando para mim, mas pensando lá na sua casa, que a pia está cheia de louça para lavar. Oh meu Deus, eu vou chegar em casa e ainda tem aquele monte de louça para lavar, tem roupa para estender, tem isso, tem aquilo. Desconecta lá do mundo. Aqui você tem que pensar no que está sendo dito, no que está sendo feito, para que Deus seja exaltado e você receba as bênçãos do Senhor que estão sendo derramadas do céu. Então assim você estará adorando ao Senhor com reverência e tendo santo temor de Deus. O temor é respeito. A palavra temor não quer dizer que a gente tem que ter medo de Deus, mas o respeito que Ele merece. Quando eu me aproximo de Deus, como Moisés se aproximou e pediu a Deus: Deus, deixa eu ver a tua face. Deus disse: Moisés, você não pode, você é pecador, mas eu vou passar por longe e tu vai ver o reflexo da minha glória. E quando fez isso, Deus com Moisés, ele passou vários dias com o rosto brilhante, teve que colocar um véu por cima para as pessoas não ofuscar, aquele brilho ofuscar o rosto das outras pessoas. Então veja, tamanha é a graça de Deus, a glória de Deus, tamanha é a bênção que Deus tem para derramar sobre nossas vidas. Mas quando nós viemos aqui, estamos pensando em outras coisas lá fora, ou estamos desconectados do que está acontecendo aqui,
nós perdemos essa conexão e deixamos de adorar a Deus como Ele merece, com toda honra e toda glória, com um temor santo. Temor santo traz a ideia de respeito e santo separado. Então, respeito de uma forma exclusiva, separado para Deus. Eu estou aqui para adorar a Deus, e assim eu vou fazer com toda a dedicação. Terceiro e último lugar, um adorador ou uma igreja, uma adoração viva deve ser constante. Vimos que a adoração viva, ela é verdadeira, ela é reverente e ela é constante. Então, a adoração sendo constante, quer dizer que ela não é só feita no templo. Quando eu vou à igreja, eu adoro ao Senhor. Amém, irmão, louvado seja Deus. Mas essa adoração deve ser levada para casa. Como é, pastor, que eu levo a adoração para casa? Quando eu escuto uma canção aqui, eu disse, rapaz, ô música bonita, eu não tinha parado para ouvir a letra dessa música. Durante a semana eu estou lá, buscando lá no YouTube, música tal, assim, 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 você vai e escuta aquela música, você medita na letra, no que ela está dizendo, a mensagem que está sendo pregada, você vai ler o texto novamente, vai encontrar esses pontos que eu estou apresentando aqui dentro do texto. Rapaz, realmente, olha aí, era assim que eles adoravam, eles tinham reverência, eles estavam no templo todos os dias, eles eram verdadeiros no que faziam, e diz o texto aqui que eles vendiam suas propriedades, repartiam os bens entre todos, para que todos tinham a mesma medida. Isso é muito bonito, isso é verdadeiro, eles tinham uma adoração verdadeira, adoravam a Deus, cuidando dos irmãos, isso é maravilhoso. Aí encontramos a constância, eles estavam todos os dias, diariamente, perseverando. Isso mostra todo o estilo e forma de adoração vivo e uma adoração que agrada ao Senhor. Salmo 73, 27 diz: os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Então, um alerta quanto à adoração. Por que ela tem que ser constante? Porque o texto bíblico nos diz que afastar-se do Senhor é deixar de adorá-lo. Então, deixar de adorar a Deus é colocar Deus lá na igreja. Não, eu adoro a Deus quando eu vou para a igreja. Aí lá em casa eu escuto Bob Marley, eu escuto um pagodezinho, um MPB, não faz mal a ninguém, eu escuto um MPB. Irmão, minha adoração é constante. Pastor, só não escuta nenhuma música do mundo, graças a Deus, há 27 anos, que eu adoro ao Senhor. É claro que existem ambientes que você está, que não tem como você desligar o som de outra pessoa, mas no meu controle, a música que é colocada é somente de adoração. Eu, em uma outra ocasião, aqui mesmo na igreja, eu conversei com algumas pessoas que tinham o costume, a cultura, de publicar fotos no Instagram com músicas do mundo. Eu disse, mas não faça isso não, você é uma representante de Deus, você é uma serva de Deus. Quando alguém vê uma foto de você, ao invés de ter uma música adorando ao Senhor, representando mostrando quem você representa, que é Deus, você está ali apontando para outra coisa que não tem a ver com a sua vida. Fale sobre Deus, mostre adoração a Deus com as suas postagens também. Tenhamos cuidado, irmãos, com o que nós temos, como nós temos nos apresentado no mundo. Somos adoradores de Deus e devemos apresentar isso para todo mundo tem que saber que eu sou um adorador de Deus. E como é que eles vão saber? Através das minhas postagens, através da forma como eu falo, como eu ando, como eu vou à igreja, como eu trato meus vizinhos. Tudo isso é uma forma de adoração a Deus. As pessoas vão ver isso com simpatia. Rapaz, é tão bonito o irmão aí, educado, passa aqui, fala com a gente. Rapaz, fulano aí, um homem de Deus, essa aí é uma mulher de Deus. Tu viu a foto dele na internet? Olha aqui que música bonita que está tocando. Então veja como a gente vai atrair as pessoas para Deus na forma como nós adoramos a Deus, continuamente, constantemente, não só na igreja,
Não adianta eu dizer, eu sou crente, eu vou para a igreja batista, mas aí lá na minha rede social é a música da Ivete. Não tem lógica, meu amigo, não tem lógica. Então tenha cuidado com o que você quer realmente apresentar para as pessoas. Apresente que você é um adorador, seja verdadeiro, seja constante na sua adoração, não se afaste de Deus, porque diz as Escrituras que aquele que se afasta é destruído. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Você não acha que é uma infidelidade quando você usa de um tipo de adoração, uma música estranha, uma música que fala de outra coisa que não seja Deus, lá nas tuas redes sociais? Para mim é infidelidade. Eu jamais seria infiel com o Senhor em postar uma foto minha com uma música que no passado eu usava para a minha adoração à carne. Agora eu quero somente adorar a Deus. Essa é a minha intenção. A falta de adoração pode levar a um vazio interior e a perda de rumo, pois o ser humano se afasta do seu propósito original. Qual é o nosso propósito original, irmão? Para que nós fomos feitos? Para o louvor da glória de Deus. E quando é que eu devo louvar a glória de Deus? Adorar com a minha vida, todo o tempo. Não tem como eu separar. Não, eu sou crente só na igreja. Aqui eu sou diferente. É como eu já contei para vocês aqui, de alguns testemunhos que a gente vê na TV, né? O pessoal que diz que é crente, mas continua fazendo as mesmas coisas que fazia no passado, os mesmos shows. Eu lamento muito, eu vou usar aqui alguns nomes, mas eu lamento muito essas pessoas que se dizem cristãs, mas levam uma vida mundana. A gente tem aí pessoas, artistas, né, famosos, vou usar o exemplo aqui, Wesley, que usa o sobrenome Safadão, e aí se diz crente, de uma igreja, vou citar o nome da igreja que não convém, não cabe, mas ele se diz crente, se apresenta como crente, mas as músicas que ele canta, muitas vezes fala de traição, está idolatrando a bebida, fazer coisas erradas, dizer que a vida de solteiro é melhor do que a vida de casado, e vai daí para frente, só piora. Então, se ele é um adorador de Deus, ele deveria cantar músicas que adoram ao Senhor constantemente, continuamente para a sua vida. Será que ele seria mais pobre? A questão é porque se ele for cantar esse tipo de música, não vai ter o tanto de seguidores que ele tem. Aí ele está buscando seguidor ou adorar o Senhor? Então ele quer ser um Deus, quer ser um endeusado, ou ele quer ser um adorador de Deus? Então é essas visões que a gente tem que discernir, entender melhor. Por que eu tomo essa decisão de seguir a Cristo? Se eu tomei a decisão de seguir a Cristo, eu tenho que mudar de vida, irmão. Não dá para eu viver a mesma vida que eu vivia no passado. Não tem como. Eu quando estava no mundo, eu tinha uma idolatria muito grande com forró. Hoje eu não suporto ouvir uma música de forró nem gospel, porque tem algumas músicas de forró gospel, mas eu não gosto, é ruim no meu ouvido, eu não consigo, porque no momento que eu escuto aquela batida, automaticamente me liga a vida que eu tinha no passado, e eu não quero voltar para esse passado com desejo no meu coração, então eu prefiro excluir ele da minha vida. Então certos ritmos eu não escuto, porque me afeta e me faz lembrar lá do passado, então eu não quero essa lembrança de volta. Eu quero lembrar que eu sou um servo que adora ao Senhor e busco o reino dos céus em primeiro lugar na minha vida. Então essa é a intenção do meu coração. A rejeição a Deus é vista como um caminho para a condenação eterna no inferno, enquanto a fé e a adoração levam a vida eterna no céu. Você que é crente e fica insistindo em continuar praticando as coisas do mundo, como por exemplo escutar músicas, pastor, é flashback, aquela música das antigas, música bonita, a gente não entende nem a letra, que é tudo em inglês, mas sabe lá o que aquela letra está dizendo? Você às vezes pode estar usando uma música que está ofendendo a Deus, você não conhece a letra, não foi atrás de saber, então tenha cuidado.
você pode estar se afastando de Deus com essa prática. Então tome cuidado com isso. Só adoramos verdadeiramente o Senhor, irmãos, ou com constância, quando entendemos o quanto necessitamos de Deus, pois essa é a nossa finalidade, adorá-lo eternamente. Então, adorá-lo com constância é reconhecer que em todo tempo Deus merece a minha adoração, não só quando eu estou aqui na igreja, mas durante toda a minha vida, por onde eu passar, seja reconhecido como um adorador. Rapaz, esse é um servo de Deus, você sempre tem uma palavra para dar, sempre tem uma canção, sempre está alegre, motivado, animado. Isso mostra então a sua conexão com Deus. Salmo 146, verso 2 diz o seguinte: louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu estiver na igreja. O que é que diz aí o texto? Enquanto eu viver. O salmista está dizendo aqui que ele vai cantar, e eu vou cantar louvores ao Senhor. Será que a música que você está cantando é louvor ao Senhor, irmão? E ele está dizendo que ele vai cantar louvores ao Senhor, não é só na igreja, é enquanto ele viver, em todo o tempo, constantemente, sem parar. Quando eu estava no seminário, eu vinha lá do Crato para Fortaleza, numa moto, 9 horas de viagem. Numa moto não tem rádio, naquela época não tinha celular, não tinha como eu ouvir música, mas eu vinha naquela moto, muitas vezes olhando aqui o horizonte e louvando ao Senhor. Deus, como Tu és bom, que paisagem linda, passando ali por Quixadá. Quem já passou em Quixadá, é tão bonito aquelas pedras, aqueles monumentos ali de Deus, né, criado por Deus, e eu contemplava aquilo e dava glórias a Deus e começava a cantar, e às vezes os carros passavam por mim e o pessoal do carro olhava assim, gritando no capacete na cabeça e gritando, cantando bem alto, louvando a Deus, conexão. E a gente busca fazer isso não só naquela época, né, mas hoje ainda, né, buscando tempo com Deus, adoração com Deus. Todos os dias, irmãos, todos os dias eu pratico meus exercícios físicos em casa. Quando termina eu boto num louvor, aí o tempo que eu descanso, que eu vou relaxar ali os meus músculos, eu estou adorando a Deus, me conectando com Deus, buscando a Deus naquela adoração. E a gente tem que ter isso, essa prática, esse costume, porque não parte de nós naturalmente. Naturalmente a gente vai querer às vezes coisas que nos faz lembrar do passado, coisas que nos faz reviver o que a gente já passou em tempos atrás, mas é importante que a gente faça um esforço. Não, eu vou deixar de ouvir isso, eu vou me dedicar mais a isso aqui. Então isso é uma prática constante. Se você não tiver essa prática de ouvir louvores, você nunca vai se acostumar. Não gosto de música de crente, a música enjoada, a música isso. Tem gente que diz que a música de velório, a música triste. Não, irmão, tem muita música animada de crente. Tem músicas animadas que você pode se animar varrendo a sua casa, lavando a louça, lavando um carro. Eu gosto de músicas animadas também, mas músicas que adorem o Senhor, que exalte o nome de Deus. Então pense nisso com carinho. Salmo 84, 4. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente, para todo o sempre. Eu lembrei de uma história aqui, irmão. Não tem a ver com isso aqui não, mas é só porque veio na minha cabeça aqui eu contar para vocês. Quando jovem, acho que eu tinha uns 15 anos, namorei com uma mocinha, também da cidade, e aí o nome da mãe dela era Perpétua. Aí graças a Deus que o relacionamento não deu certo, né? Já pensou uma sogra com o nome de Perpétua, que não tem fim, né? É só uma piada, é uma brincadeira. Mas a ideia, né, que a gente deve adorar ao Senhor por toda a vida, eternamente. Já pensou que quando a gente partir daqui para a glória celestial, será perpétuo, eterno, não terá fim. Se eu não aprendo a adorar a Deus, se eu não gosto das músicas de Deus, agora que eu estou aqui, eu não estou me treinando, me preparando, como é que vai ser lá no céu? Eu digo
sinceramente, vai ser chato para quem não gosta de ouvir música gospel agora, música evangélica agora. Porque quando chegar lá no céu, os anjos cantando, o povo cantando, e aí? Você, rapaz, não tem nenhum pagode não, cadê os forrozinhos que eu gostava? Então, não é lugar para você no céu, se você não tem essa cultura, esse costume, esse tempo, buscando o Senhor em adoração. Então, se conecte com Deus. Se você quer ir para o céu, já vá se adaptando, já vá se preparando, certamente não vai ser ruim, vai ser muito prazeroso. Confesso a vocês que foi a melhor escolha que eu já fiz na minha vida. Concluindo então, deixar de adorar a Deus leva a uma vida sem propósito, cheia de sofrimento e angústia, mas Deus nos proporciona a possibilidade de retorno através do arrependimento como caminho para o perdão e a restauração, por meio da sua misericórdia divina. Então não perca tempo, venha ser um adorador. Isaías 55, 6 e 7, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Como é que a gente invoca o Senhor, irmão? Adorando. Louvado seja o nome do Senhor. Deixe o perverso o seu caminho, deixe de andar na iniquidade, no caminho perverso que você andava no passado. O iníquo, deixe os seus pensamentos, converta-se ao Senhor. E o que é converter-se? É mudar o destino, o roteiro da vida. Eu andava por aqui, eu me converti, virei completamente o sentido da minha vida. Eu não vivo mais naquela prática, eu vivo agora diferente. Eu sou um adorador, eu tenho que adorar o Senhor. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar, ainda dá tempo. Se arrependa hoje do que você tem feito e se torne um verdadeiro adorador. E o Salmo 150, verso 6, que diz o seguinte: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, se você está respirando hoje, Deus te deu esse ar que você respira para você adorá-lo. Então o faça, porque você é um devedor de Deus. Deus pagou um preço que você não podia pagar pela sua salvação. Se você é um salvo, se você é um servo de Deus, adore ao Senhor todo momento que você respirar. E são muitas vezes, o dia inteiro. Adore ao Senhor. Sempre que você respirar, você se lembre: eu sou um adorador. Eu sou um adorador. Para você nunca esquecer que é um adorador, Deus te deu o ar para você respirar, e você respira constantemente. Então, constantemente seja um adorador. Louvado seja Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos e lhes conceda discernimento sobre esta palavra, para que vocês vivam a verdadeira adoração que Deus merece.